Olá, família. Quero refletir com vocês hoje como certas situações, pensamentos, eles surgem exatamente quando você mais precisa deles, né? Às vezes a gente nem está buscando, mas de repente algo aparece, uma resposta, uma percepção, uma oportunidade, um caminho, e parece que estava aguardando por você desde sempre, né? A vida, ela possui esse compasso peculiar. Nada vem cedo demais, nada vem tarde demais. Tudo, até este instante, chega exatamente no momento certo, né? E o que a gente chama de coincidência nada mais é do que a forma da vida nos recordar que a gente faz parte de algo maior. Existe uma harmonia muito maior, um desenho imenso que a nossa mente não consegue vislumbrar, né? Apenas se conectar, despertar para esse... Lembra das ocasiões na sua vida em que algo pareceu surgir no instante exato, as palavras de alguém que você nem conhecia, uma percepção que veio de repente, a abertura de uma oportunidade. A gente pode pensar, poxa, tenho sorte, que extraordinário, né? Mas e se eu falar que não foi sorte, foi simplesmente o desenrolar do padrão natural, né? No Oriente eles chamam isso de Dao, que nada mais é o modo que as coisas fluem quando a gente deixa de forçar elas. Então, independente, né? O rótulo, ele não importa, né? O que importa aqui é a experiência, que é a mesma. O que você necessita surge quando você está pronto. Essa prontidão é a chave, porque a verdade, ela está sempre ao nosso redor, sempre aqui conosco, como a luz do sol que reflete sobre nós, né? Mas, até que você se abre a ela pode passar despercebida. Pense, uma criança, ela ouve uma história profunda e considera aquilo tolice. Aquela mesma palavra, mais tarde, pode penetrar o coração como um raio. E aí, não é que a vida, de repente, produziu sentido. Não! Você amadurece na capacidade de acolher o sentido dela. O que chamamos de coincidência é simplesmente alinhamento. O momento em que a sua abertura encontra a generosidade da vida e uma porta se abre sem que você a force, né? Mas observe, esse tempo ele se manifesta de uma forma que a gente não pode agarrá-lo, a gente não pode exigir que a sabedoria apareça do nada. Não, é como você pegar uma flor, tentar obrigar ela a florescer puxando as pétalas dela. Você só destrói a flor, né? A flor, ela floresce quando a estação é propícia, quando o sol e o solo estão prontos, né? Da mesma forma, a realização, ela surge quando você está pronto, nem antes e nem depois. É por isso que os insights mais transformadores chegam de forma inesperada, em meio a um dia comum, né? Quando você não está procurando, mas de repente está ali como se fosse um sussurro do próprio universo, né? E talvez seja por isso que você está aqui agora nesse vídeo, né? Alguma parte de você esteve inquieta, ansiando por clareza, por apenas um lembrete. E assim a vida coloca essas palavras diante de você, não porque elas contêm algo novo, algum segredo, não, porque você está finalmente sereno o suficiente, pronto o bastante para escutar o que você já sabe, né? Porque o despertar não é sobre obter novas informações, é sobre recordar, né? Recordar que você não está quebrado.
Você não está atrasado. O simples fato de você estar respirando agora significa que você está exatamente onde você deve estar para a sua evolução. A vida, ela nunca entrega nada fora de época. Você já percebeu quando os grandes pontos de virada da sua vida pareciam acaso? Você encontrou uma pessoa por acaso e aquela pessoa mudou tudo? Ou você tropeçou em uma situação que te obrigou a crescer? Você ouviu alguma frase que significou muita coisa para você por anos? Então, isso na verdade não tinha um planejamento, mas foi necessário. A mente, infelizmente, ela resiste a isso, né? Ela deseja controle, ela deseja certeza, ela deseja... Mas a vida não é uma máquina a ser projetada, né? A vida eu vejo ela como uma dança, e numa dança você não pode prever o próximo passo, família. Você só pode se mover de acordo com o ritmo, à medida que ele vai se revelando, né? Mas e se eu perder meu momento? Você não pode perder o que é lhe destinado. Amar é muito mais do que isso. A maré, ela não sobe só uma vez. A maré, ela retorna, ela vai, ela desce, ela sobe. Se você não ouvir hoje, a vida vai sussurrar amanhã e depois de amanhã, até que você esteja pronto. Essa é a misericórdia da existência, família. Ela não te abandona por você não ter notado. Ela apenas espera pacientemente como um amigo à porta, e quando finalmente você abre, você percebe que a orientação sempre esteve ali. Por isso que eu não estou falando nada novo. Você só estava distraído demais para ver, né? E agora está aqui na sua frente. Não encare esses momentos como interrupções. Eles, na verdade, são revelações. Você pode acreditar que está sendo desviado do curso, quando na verdade você está sendo reconduzido de volta para o curso. Quantas vezes você olhou lá para trás e disse: poxa, se aquilo não tivesse acontecido, eu jamais teria chegado aqui aonde eu cheguei hoje. Então, o que parecia erro pode ter sido uma virada. O que parecia perda foi, na verdade, uma nova porta que estava se abrindo. A vida, no seu mistério, ela sabe como colocar diante de você exatamente o que você precisa. Nem sempre o que você deseja. Porque os meus e os seus anseios são muito superficiais. Mas as nossas necessidades evolutivas são profundas. E a vida sempre vai entregar o que é essencial. A mensagem que você procura muitas vezes chega na forma mais simples. Você espera trovões, relâmpagos, tempestades. Não, é uma frase serena, um instante comum, um pensamento breve. É por isso que muitos a ignoram, né? Eles aguardam grandiosidade quando a verdade surge como um sussurro do próprio universo, e ainda assim esse sussurro carrega mais força do que qualquer grito, porque não se impõe, entende? Ele ressoa, é diferente, ele desperta algo que já dentro de você está presente há muito tempo, aguardando para ser revelado. E você o sente, não como uma novidade, mas como um reconhecimento, como se a vida dissesse para você: sim, você já sabia disso desde sempre. Você está num momento assim agora, incerto do seu caminho, confuso com os ruídos que o mundo coloca na sua frente, mas de repente, essas palavras encontram você, né? Ela não chegou para consertar você, só para lembrar você que você não está quebrado.
Você está se desdobrando. Você não está atrasado. Você está exatamente na hora. Porque a vida, ela não mede com relógio e calendário. Não, a vida não mede família, nada. Ela flui e você flui com ela. E quando você deixa de forçar, quando você para de correr, você descobre que o ritmo carregava o tempo todo você, né? Você nunca teve fora da dança, né? Grande parte do nosso sofrimento vem da crença que a gente está atrasado, que a gente deve correr para alcançar, que... O quê? Alcançar quem? Não tem linha final, não tem reta final, família. Não tem nenhum cronograma escrito, não. Tem o que você já escolheu, mas você é o compasso da sua vida. E a vida, ela não está atrasada. As estações, elas não se desculpam por chegarem quando chegam. A maré, ela não se culpa por recuar ou avançar. Porque você ainda acredita que você sozinho em todo o cosmos estaria fora de sintonia. Você não está. Você se move exatamente como deve. E quando você percebe isso, você relaxa. Você para de agarrar. Você para de exigir que as respostas surjam no seu tempo. E então, como uma mágica, elas aparecem. Mas não porque elas estavam ausentes. Não. Os seus olhos se abriram. Você percebeu que quando para de se esforçar para lembrar um nome, ele de repente retorna na sua mente. Quando você deixa de forçar a inspiração, a ideia surge sozinha. Essa é a mesma lei. O que você precisa surge quando você está sereno o bastante para permitir. A vida, ela não retém. Ela apenas aguarda a sua abertura. Mas a mente vai resistir a isso. Ela diz, não, eu devo planejar. Eu devo ter certeza. No entanto, a certeza é justamente o que bloqueia a descoberta. Viver, família, pela certeza é viver no passado, repetir o que você já conhece. Mas a vida não é sobre isso, não é sobre repetição, é criação. É sempre novidade, sempre surpreendendo. E assim, os verdadeiramente sábios aprendem a confiar na incerteza. Eles aprendem a caminhar sem mapa, porque eles sabem que o caminho vai se mostrando à medida que vai avançando. Assim como uma melodia surge nota por nota, a nossa vida se desenrola passo a passo. Você não precisa conhecer a canção por inteiro. Talvez seja isso que você esteja aprendendo agora, né? Confiar que o que você necessita virá. Confiar que você não está esquecido. Confiar que o universo, ele não é indiferente, ele é íntimo. Que ele sussurra constantemente, ainda que você nem sempre perceba, né? E quando finalmente você percebe, você chama de coincidência, sincronicidade, destino, o que você quiser chamar, mas é simplesmente a dança eterna. Você nunca esteve fora dela. Você apenas acreditou que estava, e quando você abandona a ilusão do controle, você descobre que você era carregado o tempo todo. Pensa numa folha no rio, fluindo exatamente para onde que ela deve ir. Então, se você se sente cansado, console-se. Se você acha que a vida te abandonou, se você se sente incerto, respire fundo.
o próximo passo vai ser revelado. Você não precisa exigi-lo. Você só precisa estar presente. Presença, família. A presença é o solo onde a semente da sabedoria germina. E mesmo agora, né, que essa semente já esteja pulsando dentro de você, essas palavras, elas não trazem algo novo. Vou repetir novamente. Elas apenas estão regando o que já está dentro de você, essa semente. E logo, quando a estação estiver propícia, ela vai florescer. Você vai reconhecer, não como algo adicionado, não, mas como algo relembrado, recordado, algo que sempre foi seu. Não é curioso que até as nossas lutas sirvam para esses ritmos, família? Os desgostos, os fracassos, as decepções, eles amadurecem, família. Eles suavizam, eles preparam o terreno. Sem eles, eu não estaria pronto para o insight que ele surgiu, no momento que ele surgisse, né? A pedra, ela precisa ser rachada antes que a luz penetre, né? O solo, ele tem que ser quebrado antes que você coloque a semente ali para crescer. E assim, até a sua dor possui sentido, embora você ache que não tem sentido essa dor. Na hora você não percebe, mas mais tarde você olha para trás e diz: sim, sem aquilo eu nunca teria despertado para isso, né? Então, nada é desperdiçado no universo, família. Tudo é tecido dentro do padrão. Se você desespera e pergunta por que agora, lembre-se, porque agora é o único instante em que algo pode acontecer. A lição, ela não chega no passado ou no futuro, porque não existe isso na mente. Ela chega no presente, é a única coisa que existe na sua mente, aqui, agora. E se você se abrir, você vai ver que o que você precisa já lhe foi dado. Você precisa, às vezes, de uma clareza, um mistério. Tudo isso já lhe foi dado, mas é presença. Até a confusão, o caos, é uma forma de orientação, porque ela te mostra que você deve parar de fingir que sabe. O maior engano é imaginar que você deve esperar por um momento especial, alguma condição perfeita, antes de você poder despertar. Isso é apenas mais um atraso, um truque da sua mente, né? A condição perfeita é agora, família, now. Porque agora é a única condição que existe. Quando você entende isso, você não busca ansiosamente a mensagem. Você reconhece que a mensagem está sempre aqui, assumindo inúmeras formas, né? E aguardando a sua atenção, né? O canto de um pássaro, uma pausa repentina, um rosto que passa e que te olha, todos podem falar se você estiver atento a eles, né? O universo, ele nunca está em silêncio. Você está apenas distraído. Então, é maravilhoso que até as distrações façam parte do plano. Porque quando você desperta, você percebe quanto tempo desperdiçou. E nessa percepção, você decide viver de modo diferente. O desvio fazia parte da sua jornada. A curva perdida fazia parte da estrada. Nada se perde, família. Nada é desperdiçado. Tudo pertence. E é por isso que você não pode fracassar na vida. Você não pode estar fora da vida. Você apenas pode imaginar que está fora dela, mas não. E pode ter certeza que um dia como hoje, agora, Aldo recorda você que você está nela. Uma frase, um instante, um empurrão, e aí você desperta.
Talvez seja isso que esse momento seja. Um empurrão, um lembrete de que você não precisa se desesperar, que você não precisa correr, tudo, até a sua confusão, até a sua ânsia faz parte do desdobrar, e que o que você mais necessita está sempre a caminho ou já está presente, família. Porque a mente vai dizer para você, mas como eu saberei? E a resposta é simples, né? Você vai sentir. Não é sobre saber, é sobre sentir, assim como você sabe como você está com fome, cansado, apaixonado. Você vai reconhecer quando a mensagem é para você. Não é nada forçado, família. Ela vai ressoar, e quando ressoar, não duvide da mensagem. Não a descarte como mera chance. Confie nela. A vida falou. Não com trovões, mas com um sussurro. E o sussurro é sempre suficiente, porque o sussurro, ele alcança o coração onde os gritos não vão chegar, né? Eles contornam defesas, orgulho, argumentos sem fim, e de repente, sem aviso, você vê claramente. Você percebe que nunca esteve sozinho, que a vida te guiou o tempo todo, e que mesmo agora, neste instante, você está sendo sustentado. E quando você sente essa gratidão, ela transborda, né? Gratidão não pelo que você queria, mas pelo que você precisava. E o que você precisava não é certeza, confiança, não controle, entrega, não respostas infinitas, não, mas a coragem de viver as perguntas, família. A vida não é um quebra-cabeça a ser solucionado, é um mistério a ser vivido. E o mistério, ele se abre apenas quando você para de agarrá-lo como areia que escorre pelos dedos, né? Ele não pode ser retido, mas se você abrir a mão, ele repousa tranquilamente, facilmente. Assim também com a sabedoria. Ela não é encontrada pela força, mas deixando ir, né? E quando você solta, você descobre que ela sempre esteve aqui e só estava esperando pacientemente você para descansar no compasso da vida, para ver que nada falta, para confiar que o que você precisa já está a caminho ou já presente, disfarçado de ordinário. Porque o extraordinário sempre se oculta no ordinário. O sagrado se revela no comum. E quando você desperta para isso, você percebe que não precisa correr atrás de nada. Você já tem tudo. Você apenas precisa notar o ritmo, o tempo. Sincronize seu relógio com o relógio divino. E nessa percepção, a vida ela vai se revelar para você completamente, exatamente como ela é. Então, quando você se perguntar por que esse momento parece tão oportuno, compreenda que não é por acaso. A vida, ela te trouxe aqui, não porque você está perdido, não, você está encontrado, você não está quebrado, você é inteiro. O lembrete chega não para repará-lo, mas para despertá-lo, né? Para despertá-lo do sonho da separação, do sonho do controle, do sonho de que você deve conquistar o seu lugar. Você já está aqui, você sempre esteve aqui. E o ritmo da vida sempre vai te conduzir para frente, passo a passo, exatamente para onde que você deve chegar. Então,
Deixe que essas palavras elas sejam o que devem ser, um lembrete, uma mão suave em seu ombro dizendo que você não está atrasado. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Tudo surge quando deve surgir. Mesmo esse instante, mesmo esse pensamento, mesmo essa percepção, a vida nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Ela está sempre na hora. Lembre disso, família. Essa é a mensagem de hoje. Lembre-se disso, aceite essa mensagem, veja que ela é apenas um sussurro do universo para você.